Olá, o Direito Sem Fronteiras está no ar. No 5º programa da série sobre direito internacional e geopolítica, vamos falar do velho continente. Os contratos rompidos, a dependência econômica da Rússia por causa do fornecimento de gás, os refugiados, enfim, muitos assuntos delicados fazem parte da rotina da Europa. Acompanhe na reportagem. A crise na Europa desafia a unidade e a força do velho continente. O Reino Unido deu um duro golpe ao decidir deixar a comunidade europeia. Já o avanço do fascismo fez ressurgir a xenofobia e muitos imigrantes, especialmente os refugiados, já não são tão bem-vindos. Os europeus ainda consomem 70% do petróleo e 65% do gás exportados pela Rússia, um país que veem com desconfiança e que já afastaram do G8. E agora, para onde vai a Europa? É uma boa pergunta. Para debater o assunto, nós convidamos Cadmo Soares, professor de Direito Internacional, e Aninho Irachandi, professor de Relações Internacionais. Obrigado pela presença dos dois aqui em nosso programa. Eu começo com o professor Aninho. Professor, a saída do Reino Unido, a promessa, né, a virtual saída do Reino Unido do bloco europeu, da Comunidade Europeia, deve fazer com que vários contratos sejam rompidos, né? Quais seriam os principais e que impacto isso teria? Na verdade, pertencer a um bloco como a União Europeia já é produto de um combinado, de um pacto, né? A ordem do direito internacional é sempre o combinado, é o pacta sunt servanda. O que é pactuado pelas partes é para ser cumprido. Isto também significa que para sair, esse pacto tem que ser feito, né? Então, eu acho que está nesse momento o Reino Unido de pactuar as modalidades, a forma como pouco a pouco vai sair do contrato que havia firmado com os parceiros. Imagino que em todas as frentes, porque a participar de uma União Europeia, de uma área de integração, como era o caso, muito avançado, significava também assumir compromisso em diversas áreas. Então, uma série de áreas que precisam ser negociadas ainda, que eu acho que não tem uma mais relevante do que a outra, uma diversidade de assuntos que afetam a vida do bloco. Perfeito. Professor Cadmo, os países da Europa têm participado de algumas invasões, licenciados ou não pela OTAN, e ajudando, sobretudo, os Estados Unidos. Como é que ficam os tratados e o princípio de não intervenção territorial? Os países que, eventualmente, aderiram às iniciativas dos Estados Unidos em relação a outros estados, eles o fazem por conta de tratados. Então, já é uma combinação prévia. Se eu precisar, você há de me ajudar. Isso é basicamente o tratado da Organização do Atlântico Norte, né? Então, já está dentro das regras isso. Não é uma coisa inesperada que estados que já são aliados se ajudem. Isso faz parte do próprio jogo de poder e da configuração geopolítica de um continente que tem como parceiro maior os Estados Unidos, que estão em outro continente. Professor, do ponto de vista da geopolítica na Europa, nós temos a Rússia como o país mais bem armado, né, da região, a Rússia que também faz parte da Ásia, e temos uma Alemanha sem exército. E temos uma dependência muito grande do gás que vem da Rússia para aquecer as casas alemãs, francesas, da Finlândia. O motivo desse temor em relação à Rússia, mesmo quando ela invade a Ucrânia, ele é justificável? É preciso ter medo da Rússia na Europa hoje? Nós vivemos num mundo cada vez mais interdependente e a Europa mais ainda. É claro que o que está na mesa de negociação, na mesa, no peso na hora que se decide se deve ou não condenar uma invasão, por exemplo, russa à Ucrânia, não é só o gás, é um conjunto de outros fatores. E, com certeza, o gás é um deles, né? No caso da Alemanha, que importa quase 40% do que precisa do gás vindo da Rússia, tem um peso maior. Mas existem outros elementos dentro do arranjo do poder na Europa. Por exemplo, professor?
precisamos considerar dois dos quais você mencionou. O fato de que a antiga União Soviética, que a Rússia herdou todo o arsenal e toda a condição geopolítica, ela continua presente, né? E era o grande rival de todo o mundo ocidental, especialmente dos Estados Unidos. E isso, obviamente, que pesa ainda em qualquer tipo de manifestação. Até porque não é só uma questão de confronto direto na Europa. São também interesses espalhados pelo resto do mundo em que a Rússia participa deles, né? Isso é uma coisa relevante a ser levada em consideração em qualquer manifestação de apoio ou de condenação às ações russas. Se nós olharmos o mapa da Europa, nós temos a Rússia, temos a Ucrânia e temos, portanto, a Crimeia, cujo porto foi anexado, né? A região toda foi anexada pela Rússia. E temos, um pouco mais ao norte, a planície do norte da Europa, que passa pela Polônia e também vai até a Alemanha. Do ponto de vista militar, essa planície é uma vulnerabilidade para o poder na Rússia. Todas as invasões sofridas pela Rússia, ou grande parte delas, começaram exatamente por essa planície, em se tratando de invasão europeia, não considerando as outras da Ásia. Nesse caso, a Rússia teria a Polônia como seu ponto mais vulnerável. As forças nazistas entraram na União Soviética, na Rússia na época, a partir daí. E como é que esses países que não têm armamentos, como a Alemanha, podem se defender, estando muito próxima da Polônia? Como é que o senhor explica isso, professor? Qual é o jogo que se pode ter em termos do soft power, que é a diplomacia, e o do hard power, que é a indústria bélica mesmo? Recentemente ele fez um desfile lá em Moscou, mostrando um míssil, o presidente da Federação Russa, Vladimir Putin, mostrando um míssil que, relações públicas à parte, atravessaria o globo e atingiria qualquer país do mundo. Ele está fazendo isso por quê? Isso é demonstração de poder, não quer dizer que será usado, mas é como se fosse um aviso: olhem, eu tenho isto, então vamos conversar. Isso não é um convite à guerra, mas sim um convite ao diálogo, à conversa. O tratado de segurança que existe entre os países europeus, ele também englobaria uma eventual união de todos, caso um seja atacado ou agredido de maneira indevida, daquilo que se considera uma agressão mesmo. Pela OTAN, no caso, Sim, né? pela OTAN. Então, eu não veria pessoalmente como uma ameaça. Temos uma guerra se desenhando, um ataque ou uma agressão armada se preparando. Mas sim, como sempre aconteceu, mesmo no período, principalmente, aliás, no período da Guerra Fria, mas prossegue ainda, não é? Os estados demonstrando o que têm. Da mesma maneira que nós sabemos que existem estados que têm arsenal atômico e de vez em quando faz um teste ou faz uma demonstração para mostrar: olha, eu tenho isso, vamos conversar, nós estamos no mesmo pé de igualdade. Ninguém é um melhor do que o outro. Perfeito. Analistas europeus, professor, o senhor pode até comentar a resposta do professor Cadmo, mas eu queria perguntar ao senhor antes disso. Analistas europeus dizem que a tentativa de anexação de alguns territórios de algumas ex-repúblicas soviéticas, no caso de pedaço da Ucrânia, depois também teve a guerra na Geórgia, isso faz parte de uma tentativa do Kremlin de voltar ao Império Russo antigo, na época do Nicolau III, talvez. Como é que o senhor analisa isso? Você acha que isso é possível? Se me permite, se eu fazer um comentário anterior, dizer que, além do que o professor bem disse, precisamos lembrar que o entendimento que levou a Alemanha a não desenvolver o arsenal militar
também criou anteparos para a proteção da Alemanha caso a ameaça venha da Rússia ou um pouquinho antes da União Soviética. E a Polônia também está dentro desse tratado. Esse anteparo continua funcionando. Sim. E o avanço da Europa nos últimos anos criou também um emaranhado de compromissos que inibe bastante a guerra, se nós considerarmos historicamente uma área de conflito mútuo, né? Sobre a sua pergunta pontual, eu acho o seguinte: a possibilidade do Império voltar a se formar, ou a ambição de se formar, ela sempre está presente. Nós devemos considerar que a história da humanidade, a história dos países, ela é formada por conquistas, né, e desmembramentos. Embora o resultado da Segunda Guerra Mundial tenha trazido esse princípio da não intervenção, mas a construção dos países, ela sempre obedeceu um critério um pouco de força, de ambição, de anexação e, consequentemente, um jogo de ampliação ou de redução de fronteiras. Então, nós não podemos imaginar que essa ambição ela tenha acabado em absoluto, embora hoje muito mais remota do que há tempos atrás. Perfeito. A questão da xenofobia. O clima de xenofobia, de crítica e até de perseguição a alguns estrangeiros, imigrantes, refugiados na Europa, vem tendo uma escalada até alarmante. Recentemente, um barco ficou vagando pelo oceano e a Hungria se negou a receber esse barco, tendo mulheres grávidas, pessoas doentes a bordo. Essa é uma pergunta delicadíssima. A Europa, ela só poderá mitigar esse impacto mediante duas ações. Uma são ações junto aos próprios estados de origem dos imigrantes, de modo que eles proporcionem condições para estimular a vontade ou a necessidade daquelas pessoas de ficarem em seus estados, ou seja, dar um desenvolvimento próprio, propiciar um desenvolvimento nos próprios estados, de maneira que aquelas pessoas não sintam a necessidade de ir embora para lugares onde haja melhor qualidade de vida, ou melhores condições ou possibilidades de sobrevivência e de progresso. O outro lado seria acolher de maneira equitativa os que vêm, porque quando eles chegam, ou quando eles estão próximos, eles já estão na situação do desespero absoluto, aí já é uma ação humanitária. A União Europeia, ela tem mecanismos, né, que indicam que o estado no qual, primeiro, o imigrante ele aportar, é aquele que vai recebê-lo. Só que isso causa uma situação muito mais delicada para os países mais próximos do Mediterrâneo, ou seja, como a Grécia ou como a Itália, que são os que estão mais recebendo. Algumas vezes eles concordam em dividir, mas enquanto um recebe 1.000, o outro recebe 100 ou 20 ou 80. Nós vamos voltar ao tema da xenofobia logo após o nosso intervalo. Voltamos daqui a pouquinho, não vai embora. Estamos de volta com o Direito Sem Fronteiras. Neste quinto programa da série sobre geopolítica e o direito internacional, a gente fala sobre a Europa. Nós falávamos sobre a xenofobia no continente europeu. E o senhor comentava sobre a questão da divisão desse encargo, porque acaba sendo um encargo social e político, toda essa operação de recepção e encaminhamento dessas pessoas. A chanceler alemã Angela Merkel teve um problema na Alemanha, até ameaçada de perder o voto de confiança dela. Foi a base dela política na Bavária e foi pressionada a encontrar uma solução para os imigrantes que estavam na Alemanha, que ainda estão chegando. Ela teria conseguido um prazo um pouco melhor, uma ação um pouco mais compartilhada de outros países da Europa. Como é que você analisa essa questão da Alemanha? A Alemanha ela tem quase que uma obrigação histórica pela questão da Segunda Guerra Mundial. Ela se coloca sempre de uma maneira humanitária nesse tipo de atendimento e agora sendo pressionada também pela base política. Esse atendimento deve parar na Alemanha, o senhor acha? Pois é, historicamente os países europeus, especialmente a Alemanha, foi formada por migrantes, né?
E ela recebe, o governo alemão recebe pressão tanto dos alemães quanto dos imigrantes que já moram na própria Alemanha. E a Alemanha, junto à França e à Inglaterra, formavam a chamada Troika Europeia, e ela tem uma responsabilidade muito grande de sinalizar os caminhos que podem ser seguidos e, ao mesmo tempo, uma capacidade tanto econômica quanto política de tentar encaminhar soluções para um problema tão grave quanto esse. Eu imagino que a Alemanha vai continuar um pouco esse caminho de buscar, junto aos outros parceiros, mecanismos de ratear, de dividir, de compartilhar a responsabilidade internacional que todos temos, e aqueles países especialmente, de acolher todos aqueles que, por uma questão humanitária ou uma questão política, eles estejam precisando de auxílio. Imagino que esse vai ser o caminho, ainda que isso custe embates políticos dentro da própria Alemanha, principalmente com o crescimento do ultradireitismo, e isso é um debate político interno que vai precisar ser feito, mas eu acho que a Alemanha reconhece, de alguma forma, que tem uma responsabilidade histórica, e agora mais do que histórica, humanitária, de continuar fazendo alguma coisa internamente junto aos parceiros europeus para receber os migrantes. A questão do crescimento do fascismo ou grupos de ultradireita na Europa, vou mencionar o caso da Itália, a Liga, né, a chamada Liga fascista que apoia o primeiro-ministro hoje, essa Liga vem fazendo um discurso bastante intenso contra a chegada de imigrantes ao país. Como isso pode afetar a situação da Itália no bloco, inclusive com ameaças? A Liga chega a dizer que os imigrantes estão ocupando as vagas de trabalho dos italianos. Os sociólogos, os analistas, cientistas dizem que não, que esses refugiados não têm mão de obra qualificada. Como é que a gente sai desse dilema? É só um discurso para radicalização ou realmente os italianos estão perdendo emprego para essa quantidade de refugiados, professor? Fundamentalmente, é um discurso utilizado pelos partidos, né, de direita, na Itália, principalmente a Lega e a Cinque Stelle, que se elegeram com um excelente percentual de votos, né, para o governo italiano, com esse discurso anti-imigração, esse discurso xenofóbico, esse discurso de que, eventualmente, não estaria mais sendo bom para a Itália permanecer na União Europeia. Até isso foi aventado. E isso é muito interessante porque a Itália sempre foi o país mais fã da União, né? A Itália é um membro de primeira hora. Ela assinou o tratado inicial em 1957. Os outros é que foram chegando depois. Antes da França, inclusive? Junto com a França. Junto com a França, né? Junto com a França. Em 57, os principais, Itália, França e Alemanha, né, Bélgica, Holanda e Luxemburgo. Foram os 6 primeiros, foram os fundadores. Então, a população italiana sempre foi uma ardente defensora da Europa. E agora se vê esse sentimento arrefecer, principalmente por força do discurso desses de partidos de direita já extremados, né, e que tocam a sensibilidade do povo que se vê, de certo modo, ameaçado pela imigração, mas isso é só uma sensação psicológica, porque, na verdade, a mão de obra não qualificada que vem, aquela mão de obra desesperada que não tem nada a perder mais, não vai fazer concorrência com a população local que já vem pronta e tem os níveis de educação desde o início até o início dos períodos escolares até a educação mais qualificada. Então, é muito difícil se dizer, e nisso eu concordo sim com os sociólogos, de que é o migrante que tira o emprego. Não é. Não é? Não é. O que é isso, professor? É racismo, preconceito cultural? O que é isso? Eu imagino que eu prefiro chamar uma onda, mas acho que essa emergência de um pensamento mais xenofóbico de extrema-direita, eu acho que justifica um pouco isso. E é tão discurso falacioso, porque as poucas pessoas que conseguem chegar com qualificação,
elas são absorvidas, têm interesse para os próprios países Já europeus. recebem o visto de cidadania, e se ocupam permanência. facilmente. E as outras, que são a maior parte das pessoas que talvez não tenham tanta qualificação para concorrer no nível dos locais, esses não representariam nenhuma ameaça para as funções vitais ou para funções de emprego mais substancial nesses países. Então, por que se tem essa conversa hoje? Por que não se quer mais aceitar, né? Não se aceitam mais os barcos? E está piorando a situação, está virando meio rotina. Qual é a justificativa social para isso? Então, eu imagino que seja dentro desse pensamento, vamos chamar de uma ideologia de extrema-direita, uma ideologia excludente, de uma afirmação nacionalista, mas com valores que não são necessariamente da nação, mas valores de outra natureza. Como o professor bem falou, valores da nação italiana são valores europeus, valores humanistas, como sempre foram. Então, são valores evocados do nacionalismo que não é verdadeiro. Ele é preconceituoso, num certo sentido, mas próprio de uma ideologia de extrema-direita, né? Isso é perigoso para a Europa? Imagino que sim. Imagino que, independente dos imigrantes, é perigoso para a própria estabilidade europeia, porque ressuscita vários e antigos rancores. Nós não podemos esquecer que a Europa foi palco de conflitos internos próprios, que não tinham nada a ver com imigrantes, por causa de pensamentos diversos, inclusive alguns deles radicais e extremados, né? Professor, vamos lembrar um pouquinho alguns conflitos do passado e que geram medo para o futuro. Alemanha e Rússia. O que nós podemos falar de conflito entre essas duas nações? O medo da Rússia, pela ótica alemã, ele é justificável, ainda que tenhamos a OTAN, ainda que tenhamos salvaguardas de proteção, forças aliadas, Estados Unidos, etc., aviões prontos para decolar, mas está logo ali. É na próxima esquina. É justificável? Como o professor ressaltou há pouco, os países, eles sempre querem ter uma supremacia. Mas essa vontade de supremacia não implica necessariamente que vou querer voltar a ser um império, vou avançar sobre o território dos outros ou vou impedir os outros de se desenvolverem. Isso não quer dizer, eu ainda, na questão Alemanha e Rússia, o trauma da Segunda Guerra Mundial ainda é muito grande, né? E eu acho que os mecanismos que hoje existem para coibir avanços de um Estado sobre o outro ainda estão funcionando. Nesse ponto, Alemanha e Rússia, eu ainda acredito mais na diplomacia. Professor? Também imagino que é um temor que ainda que paire, ele ainda não é perceptível, não é tangível. Existem outras questões em jogo que não permitiriam uma simples invasão militar. Digo simples, quer dizer, excluindo outras dimensões da diplomacia. E é verdade que os resquícios da Segunda Guerra Mundial estão presentes, mas também se formou uma série de anteparos e mudou muito aquela Rússia da Segunda Guerra Mundial para a atual. Durante o período da União Soviética, vários países satélites ali formam um cordão ali perto e que também não concordariam com ações militares que eventualmente envolvessem o seu próprio território, passassem por eles, que integrassem uma força russa por causa do que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Eu acho que não é hoje tão claro de que essa ameaça possa acontecer militarmente. Perfeito. Só lembrando que o exército russo, liderado pelo Stalin, foi o exército que marchou sobre Berlim no momento em que o governo Hitler, todo o sistema nazista estava sendo destruído. O tal do bunker do Hitler foi aberto pelos russos. É dessa memória que o senhor está falando, né? Das duas, da invasão alemã ao território russo, que foi quando começa, e depois o contrafluxo, né, para a vitória dos aliados, que leva a Rússia a invadir a Alemanha. Os dois movimentos estão presentes nos dois países. Quer dizer, a Alemanha teria perdido duas vezes, então. Primeiro, quando tentou invadir a Rússia, e depois, quando sofreu o contragolpe e acabou sendo liquidada ali em Berlim.
Rússia e Polônia. Eu acho que a proximidade da Rússia com a Polônia, fazendo fronteira à planície da Europa, que facilitaria o fluxo de muitas tropas, deve deixar a Polônia um pouco preocupada ou pode deixar a Polônia tranquila, professor? Não é tranquila, é uma situação de permanente vigilância, né? Não um estado de guerra, um estado de alerta, mas sabemos que as situações topográficas existem e geográficas, né? Tem a saída para o mar, né? A saída da Polônia, que é muito interessante ali, né? Por intermédio de Gdansk, e a Polônia ela fica entre a Alemanha e a Rússia como se fosse um anteparo, uma almofada entre os dois, né? Então ela tem sim essa situação de ser cautelosa e tudo mais, mas da mesma maneira, eu reitero o que o professor disse, existem mecanismos vários hoje que poderiam, né, aptos a prevenir, a evitar um conflito claro. Infelizmente, chegamos ao final de nosso programa. Eu agradeço imensamente aos senhores pela participação e agradeço também a você que nos acompanhou. No próximo programa, vamos falar sobre a geopolítica na África. Acompanhe a nossa programação no site da TV Justiça e acesse também o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Nosso e-mail é direitosemfronteiras@stf.jus.br. Um abraço e até a próxima.